Olá! Olha, a prática regular de atividades físicas desempenha um papel crucial no ano do vestibular e ao longo da vida dos estudantes. Entretanto, com o intuito muitas vezes de ganhar tempo, para os estudos, é comum ver os estudantes se afastarem completamente das atividades físicas. Agora, será que essa falta de exercícios físicos pode realmente prejudicar o desempenho nos exames? Essa é a nossa pauta de hoje. Para falar sobre esse assunto, eu recebo o professor Fábio José, fisioterapeuta clínico nas áreas de esporte, prática de atividade física e qualidade de vida, especialista em fisioterapia esportiva, mestre em biodinâmica do movimento e coordenador da pós-graduação em biomecânica da Unip. Muito bem-vindo, obrigada, viu? Silvia, muito obrigado. Eu acho que eu que devo agradecer a todo o carinho, toda a gentileza. É sempre um prazer estar aqui com vocês, nesse ambiente, né, que eu sempre fui recebido com muito carinho, e poder dividir um pouquinho aí com os nossos alunos sobre prática de atividade física e rendimento, vamos chamar assim, intelectual, é uma coisa que particularmente me chama muito a atenção como educador. Então, é sempre uma honra poder estar contribuindo nesse momento. Acho importante a gente começar falando da importância da atividade física, independentemente de ser para o aluno ou não. É importante não só para o físico, mas também para a capacidade cognitiva, né, professor? É muito interessante, Silvia, porque a gente viveu, historicamente falando, né, um momento onde a gente fazia atividade física por necessidade. A gente precisava andar, a gente precisava subir escada, a gente precisava levantar para trocar o canal da televisão, a gente precisava se esforçar para virar um volante de um carro, né? E isso, eu estou falando de uma situação muito contemporânea, né? Se a gente for puxar aí, né, duas gerações dos nossos ascendentes, eles tinham uma atividade muito mais vigorosa, inclusive para subsistência, né? Plantar, colher, se locomover longas distâncias, fazer trabalhos braçais, né? E a atividade física moderna, ela trouxe um viés muito ruim, eu diria, né? Que foi a ideia de que você fazia atividade física para ter um corpo bonito, né? Você precisava fazer atividade física para ter um corpo sarado, para ter um aspecto muito agradável. E eu confesso a você que eu estou há mais de 20 anos nesse mercado, né, lutando pela história de que a atividade física vai além de um corpo bonito, a atividade física vai chegar num ponto de saúde. Mas 20 anos atrás a gente não tinha tanto respaldo na literatura como a gente tem hoje, né, de que a atividade física, hoje, ela tem relação com a sua sobrevida, ela tem relação com a sua qualidade de vida, ela tem relação com a sua qualidade intelectual, né? As pessoas que praticam atividade física têm mais capacidade de aprender, as pessoas que praticam atividade física têm mais capacidade de viver em sociedade, as pessoas que praticam atividade física têm mais capacidade, inclusive, de sobreviver a condições adversas, como foi o caso que a gente recentemente teve do Covid-19, né? Já existem hoje fortes estudos que mostram, né, que a atividade física tem relação com sobrevivência em casos de tumores, em casos de quimioterapia. Então, é bastante abrangente o assunto atividade física, de uma maneira geral. E hoje, né, no momento em que é tão comum falar em longevidade, né, o quanto você vai viver, a gente rebate a pergunta do como você vai viver, né? E a Perfeito. fase pré-vestibular, digamos assim, é uma definidora de carreiras, é uma definidora de futuro, e sem sombra de dúvida, não vai dizer só que tipo de profissão você vai exercer, né? Vai dizer que ser humano você vai ser. E eu acho que é a partir daí que a gente começa a colocar fogo na nossa conversa, né? O quão interessante ela fica. Porque especificamente, dentro do nosso tema, o que eu sinto, professor, é que não que os alunos não gostem, é que realmente a carga é muito grande, a carga horária, então eles fazem uma opção. Mas é importante, e esse é o objetivo dessa live, a gente colocar aqui para eles como que a prática regular de atividades físicas pode impactar nesse desempenho dos vestibulares. A não prática e a prática mesmo, porque pode ajudá-los, não é isso? Sem sombra de dúvida, Silvia. E assim, é,
Os últimos 20 anos, né, como eu falei, eles foram exponenciais, não só no assunto tecnologia, mas como no assunto ciência, né? A tecnologia puxou muito a ciência para cima. E aqui a gente chama atenção para um assunto bastante interessante. Embora a ciência tenha evoluído, embora o conhecimento tenha chegado aí ao nosso controle, né, de uma forma muito mais expressiva, a gente ainda sofre de coisas antigas, né? Então, por exemplo, a nossa população vem aumentando nos últimos 20 anos o índice de obesidade, a nossa população vem aumentando o índice de dor nas costas. E quando a gente começa a olhar para a informação que a gente tem hoje sobre obesidade e dor nas costas, a gente fala, dá para controlar isso. Aí eu entraria num assunto que é, como é que a gente está controlando isso, né? Então, se a gente for olhar para um único ponto, talvez a gente não consiga chegar numa solução muito inteligente. A gente tem que olhar de uma forma ecossistêmica. E você acabou de citar um ponto primordial, né? Na nossa vida, a gente tem o que eu costumo chamar de janela do sedentarismo. O que é a janela do sedentarismo? É aquela janela que pega o indivíduo quando ele começa a ser questionado em relação às suas decisões, suas responsabilidades futuras, que faz menção ali aproximadamente quando o garoto vai decidir o que ele vai ser da vida, né? Então, quando ele entra no colegial, né, ele já está ali por volta do segundo colegial, ele já tem que tomar uma grande decisão. Ele começa a se entreter com fatores vocacionais, ele começa a procurar testes, ele começa a procurar universidades, ele começa a querer saber o que ele vai fazer. A partir do momento que ele entra na faculdade, né, e a gente tem muitos casos de alunos que entram na faculdade já inseridos no mercado de trabalho, totalmente fora de suas áreas, ele tem uma jornada dupla, que ele tem que fazer a faculdade e ele tem que estudar à noite. Depois disso, ele vai fazer a transição, que ele vai sair do mercado que ele está de trabalho para tentar se aventurar naquele mercado que ele escolheu para trabalhar. E eu estou falando de uma coisa que começa ali com 15, 16 anos e vai chegar perto de 30, quando ele já está consolidado na profissão dele, e aí ele vai falar, olha, eu consegui o que eu queria, só que eu perdi minha saúde. E aí vem a grande questão, que você muito bem colocou, né? Será que isso ajuda no rendimento dele? Será que se ele tiver no momento pré-vestibular, ele tem que se entregar nessa janela de sedentarismo? E hoje a gente sabe que não, né? E dos problemas que a gente tem, até falando como educador, é, primeiro, uma cobrança muito cedo das atribuições. Tome uma decisão rápida do que você vai ser. Segundo, faça de tudo, porque você precisa passar nesse vestibular. Você precisa manter-se aí, muitas vezes até empregado, porque você vai ter que pagar a faculdade. E é nessa hora que a gente começa a ver o rendimento do sujeito baixar. O rendimento do ser humano depende de 4 grandes pilares, né? Um pilar social, um pilar alimentar, um pilar de movimentos, que entra a prática de atividade física, e o pilar de sono, né? Se você hoje for ver como é que seu cérebro aprende, como é que seu cérebro grava informações, ele grava durante o sono, né? Como é que você controla a ansiedade? Fazendo atividade física, né? E aí a gente começa a olhar para uma coisa assim, qual é o aluno pré-vestibular que não está ansioso? Qual é o garoto que começa a chegar nesse momento, e ainda a gente tem um agravante, né, na adolescência, ele vai ter a primeira namorada, ela vai ter o primeiro namorado, ou ela vai ter a primeira namorada, ou ele o primeiro namorado, e assim a gente vai começar a ver também um fator de ansiedade e de insegurança. Será que esse é o amor da minha vida? Não é? Então a gente fala, o pré-vestibular é um momento, é um turbilhão de insegurança, né, de incertezas. E isso gera ansiedade. A ansiedade é ruim? Não, não é ruim. A ansiedade, ela nos move a partir do momento que a gente tenta criar alguma coisa na nossa vida. O problema é quando o turbilhão de informações gera distúrbio de ansiedade. A ansiedade se torna superior àquilo que a gente pode entregar. E é nessa hora que a prática de atividade física é tão importante. Não só a prática de atividade física, como uma organização de rotina, né? Que a prática de atividade física depende claramente de uma organização, de uma rotina. E quando esse vestibulando, vamos chamar assim, se vê diante de uma situação onde ele tem jornada dupla, onde ele quer sair como qualquer adolescente para paquerar, para namorar, que ele tem que entregar uma coisa, que ele tem cobrança familiar, ele começa a entrar nesse turbilhão
de ansiedade que acaba prejudicando a compreensão, né? E é nesse momento que a gente fala, conseguir organizar a sua vida para praticar atividade física. E hoje a gente sabe que caminhadas, corridas, treino de força, atividades que envolvam concentração, como o yoga, encabeçam um conjunto de atividades que favorecem a saúde mental, em primeiro lugar, e, consequentemente, o seu grau de absorção de um determinado conteúdo. Quando você tem saúde mental, quando você dormiu bem, quando você se entrega 15 minutos a um livro, você absorve muito mais fazendo suas anotações do que ficar 2 horas ouvindo um podcast ou um professor tentando dar uma videoaula, onde você está vendo que você não está conseguindo chegar no seu trabalho no horário, você está tropeçando na rua e uma série de outras coisas, né? Então, acho que fazer atividade física já é mais do que comprovado, é importante. Agora, mais interessante, olha só, né? Estamos num momento aqui de pirotecnia. Eu não sei, essa inteligência artificial hoje nos fascina, né? Eu não fiz nada, só fiz assim. Eu fiz um positivo aí para quem nos ouve sem nos ver, né? Então, fazer atividade física já é sabido, é uma forma de controle de ansiedade, controle de estresse e melhora a sua capacidade cognitiva, né? Além disso, como organizar tudo isso? Esse é um fator também primordial de individualidade dos nossos alunos. Mas independentemente de tudo que se faça, não sei, isso eu vejo pela minha vida. Quando eu tenho um dia atribulado, com um monte de reunião, de gravação, quando eu não faço exercício por conta desse monte de compromisso, eu rendo menos. Então, até a produtividade, a gente rende menos. Às vezes eu tenho a impressão que o aluno pode sentar no meio daquele monte de livros, sabe, ficar desesperado. Você para um pouco, você tem na sua rotina o exercício, já dá, sabe, é o que você falou, controla o estresse, já dá aquela oxigenada no cérebro, você se sente melhor. Então, tudo é melhor com exercício. Mas sempre, né, colocando aqui, nós estamos falando da ausência, o exagero também, tanto a ausência quanto o exagero podem causar um estresse que aí vai prejudicar mais ainda, né, professor? Sim, tem o exagero de fazer muito também. Sem sombra de dúvidas. E hoje, quando a gente olha para o ambiente fitness, né, para o ambiente academia, existem muitas modalidades que elas já são pré-programadas para gerar um fator oposto, tá? Explico isso. Por exemplo, aulas que te deixam numa condição de música alta são extremamente estafantes. Elas te obrigam a gerar uma frequência cardíaca extremamente alta e naquele momento você tem uma descarga hormonal muito forte no seu corpo e você termina aquela aula com aquela situação de estafa e alívio, né? Mas não o alívio de falar eu estou melhor, o alívio de falar assim, olha, foi tanta descarga que foi bom sair daquele ambiente que eu estava. E isso acaba favorecendo um outro momento importante na vida dos nossos adolescentes, né, que são as lesões musculoesqueléticas. É com cerca de 20 anos que o ser humano experimenta a primeira dor nas costas. E a dor nas costas hoje é um gargalo gigante. Para vocês terem uma ideia, estima-se que até 2030 cerca de 900 milhões de pessoas no mundo estejam com dor nas costas diariamente. É uma parcela muito grande da população e isso começa geralmente na fase que o sujeito fica muito tempo sentado estudando, né? Isso é um fator pré-determinante? Não é regra, não é, mas pessoas que ficam muito tempo sentadas favorecem o ambiente para que elas gerem dor nas costas. Se ela for para uma atividade física que sobrecarregue a coluna dela e ela não esteja preparada para isso, na ânsia de ter aquela droga do coração batendo muito rápido, ela pode sofrer uma lesão musculoesquelética e isso também não pode ser legal. Pode não ser legal, melhor dizendo. E aí entra uma outra coisa, Silvia. Quando você está com dor, seu nível de concentração diminui. Isso prejudica também o aprendizado, né? Então a gente tem que estar muito bem orientado nesse momento, né? Inclusive eu costumo dizer que a política pública seria fundamental nesse momento, né, para que as pessoas sofressem menos. Aqueles que têm recurso de procurar
ajuda de profissionais, podem reverter essa situação. Mas, de uma maneira geral, na nossa população, acho que seria um dever público estar orientando isso. Bom, professor, você falou em relação a ficar muito tempo sentado, mas os alunos ficam bastante tempo sentados, estudando, e também tem as provas de longa duração. Como se preparar fisicamente para isso? Silvia, pergunta brilhante, né? Para a gente contextualizar isso, hoje não existe uma evidência científica que prove que o ficar sentado vai gerar dor nas costas, tá? Mas existe sim uma alta incidência de que pessoas que ficam muito tempo sentadas vão relatar dor nas costas em um determinado momento. E eu acho que isso já nos guia para a resposta dessa sua brilhante pergunta, que é o quê? Pessoas que já são bem preparadas fisicamente têm a tendência a resistir resistir a mais tempo de períodos sentados, conseguem ficar mais tempo sentadas sem apresentar dor nas costas. Então, até nesse momento, né, num momento onde a pessoa vai ficar 4 horas fazendo um exame, por exemplo, quanto melhor for a preparação física dela, menos ela vai sofrer com o aspecto extenuante de ficar parado, né? Então, é muito clássico, né, que pessoas que praticam menos atividade física, que são mais fracas, são mais frágeis no âmbito muscular, quando elas ficam muito tempo sentadas, elas reagem com dor, né? Então, até nesse momento, a gente fala, a preparação prévia, a preparação física dessa pessoa, tornar esse adolescente mais forte, mais bem preparado, vai fazer com que ele consiga passar longas horas do seu dia sentado, sem sofrer com isso. Eu vou dar o meu exemplo na minha fase de mestrado, né? Eu ficava horas e horas e horas, e principalmente no final do meu mestrado, eu às vezes eu guardava sexta, sábado e domingo para trabalhar na minha tese, e eu sentava sexta de manhã e ia levantar no domingo no final do dia. Nossa. E eu nunca tive nenhuma dor nas costas, né? Mas eu sempre fui um praticante constumaço de atividade física. Minha especialidade na biomecânica é coluna vertebral. Quando eu começava a ver que aquilo estava, de alguma forma, me deixando cansado, eu levantava rapidamente, fazia alguns exercícios com o peso do corpo e eu voltava muito bem para a minha rotina, né? Então, acho que fazer isso, criar um ambiente, criar uma rotina, onde você tenha os 4 pilares, né? Você tenha horas de sono, você tenha um ambiente social, você tenha, que é o que muitos se afastam no momento do vestibular. Eu não vou mais ver meus amigos. Você tem um ambiente social equilibrado, você tenha uma boa alimentação e você pratica atividade física, é fundamental para que ele aguente a longa jornada que ele vai ter, né? Um atleta não se prepara para uma maratona, ele vai ter uma maratona de imobilidade, ele vai ficar sentado, ele vai ficar raciocinando. Quanto menos o corpo dele apitar, mais o intelecto dele vai aflorar, né? Acho que é aí que a gente tem que pensar que não é um simples capricho estético, é uma estratégia de aprendizagem, é uma estratégia de execução de uma prova, é uma estratégia que ele vai ter para passar no vestibular. Na prova, não sei, acho que na prova não pode levantar e dar uma esticada, né? Não sei, de vestibular não pode, né? Não pode, mas assim, na prova ele vai ficar 4 horas, né? Eu ficava 16 horas sentado, né? Então, assim, se for para ficar 4 horas, tranquilamente. Se ele estiver preparado, se a coluna dele estiver fortalecida, ele tiver consciência de contração do centro do corpo, ele pode sentado mesmo, movimentar um pouquinho lá, encher o peito, empinar um pouco a lombar, que ele vai estar bem, né? Acho que esse seria um assunto específico, até para uma outra conversa. Mas, basicamente, né, que uma pessoa bem preparada, uma pessoa que praticou atividade física de forma regular e fugiu dessa janela de sedentarismo, ela vai ser menos vulnerável a longos períodos de exposição a posturas de não movimento, dentre elas, a mais característica nesse momento, a postura sentada. Tá? E aí Lembrando que isso não é regra, tá, Silvia? Porque, assim, se você for procurar hoje na literatura e falar assim, existe uma alta correlação? Não,
quem é forte, quem não tem dor, pode ficar sentado que não tem dor. Agora, quem já tem uma certa vulnerabilidade, ficar sentado vai ser mais um fator agravante. Mas tem, por exemplo, você é a favor de alongamento? Você acha que uma pessoa que fica muito tempo estudando, ou, sei lá, às vezes 8 horas num dia, tem que alongar também, além dos exercícios que faz pela manhã ou pela noite? O alongamento é importante? A mobilidade é importante, tá? E o alongamento é uma forma de alcançar a mobilidade. Então, existem pessoas que usam estratégias, depois de um período sentado, elas caminham um pouco, isso é importante, né? O caminhar ajuda a hidratar os discos da coluna. Existem pessoas que levantam do cantinho da mesa e fazem movimentos, isso é importante, né? Esticam o braço para frente, puxam para trás, inclinam o tronco para frente, colocam a mão no joelho, isso também é importante. Lembrando que não existe um exercício ideal. E se a pessoa entrou num quadro patológico, ela já está sentindo dor na cervical, dor na lombar, dor no tórax ou dor no ombro, é interessante que ela tenha um auxílio profissional, porque determinados alongamentos podem agravar a dor desse sujeito. Tá? Se eu tiver uma hérnia extrusa, uma hérnia grave, vamos chamar assim, e eu tentar fazer um alongamento, às vezes, para aliviar, torcendo a minha coluna aqui, ó, eu posso apresentar mais dor com isso, eu posso piorar. Mas pensando no aspecto geral, se movimentar, pequenas pausas para se movimentar, no momento que você levanta para ir ao banheiro, para beber água, são importantes, fora a rotina que você já pré-programou de exercício, por exemplo, nas suas primeiras horas do dia, ou nas últimas horas do dia. Eu gostava, eu ficava no meu laboratório o dia inteiro, e eu ia lá no final do dia, eu ia para academia às 10 horas da noite, né? E eu ficava das 10 às 11, e depois ia para casa, dormia, no outro dia acordava às 6 para continuar a minha rotina. Fábio, a gente podia dar aqui Você já começou a falar de estratégia, mas quais são as estratégias, então, fundamentais que a gente poderia falar aqui para conciliar, então, essas atividades físicas com as rotinas de estudo? Só para ter uma ideia, né? Como você acha importante dividir isso? Vamos lá, vou sair do papel profissional da área de saúde, vou entrar no papel professor agora, tá? O que a gente fala para os nossos alunos sempre? Criem uma rotina, e uma rotina tangível, tá? Então, quando o aluno fala assim, olha, falta 1 ano para o vestibular, vamos pensar em horas úteis, desse 1 ano que você vai ter até o seu vestibular, quanto tempo você vai passar dormindo? Computa que 1/3 disso você vai passar dormindo. Desse momento, pensa que você vai precisar de 1 dia por semana para ter uma vida social, né? Ou de algumas horas do dia para falar com um amigo, falar com o cônjuge, com a namorado, ou sei lá quem for, né? Pensa que você pode ter uma rotina de trabalho, né? Então, dentro da sua rotina, não existe uma coisa genérica para todas as pessoas. Você vai encontrar um tamanho, né, de tempo que você pode praticar atividade física. Existe uma necessidade única de 1 hora de atividade física? Não. De repente, você vai pensar o seguinte: para me locomover daqui até o meu ambiente de estudo, ou a minha casa, eu tenho 10 minutos de ônibus e eu gastaria 20 minutos andando. Tá? Isso pode ser uma boa estratégia. Você troca os 10 minutos de ônibus por 10 minutos andando, e você, ao invés de gastar 20 minutos no total para fazer sua caminhada, você vai gastar só 10. Né? Você já inseriu na sua rotina diária, né? Alguns lances de escada. Hoje, mundialmente falando, a gente sabe que isso muda a vida de muita gente, né? E a partir daí, você vai construir uma agenda. E o que a gente costuma dizer, respeitar essa agenda é fundamental, tá? Se é hora de dormir, agora é hora de dormir. Eu quero ver aquela série que eu tô apaixonado por ela, tal. Deu sua hora de dormir, é melhor você dormir, porque senão amanhã, se você pré-programou que você vai fazer atividade física antes da sua rotina, você vai querer dormir 1 hora a mais, né? E aí vai ficar aquele conflito que nem dormir você vai, porque você vai tentar acordar, e nem fazer atividade física você vai conseguir, né? Então, querendo ou não, eu diria que é o momento que a gente tem que começar a criar rotina, que a gente tem que começar a ser criterioso em cumprir horários.
cumprir as nossas responsabilidades. Segunda coisa é que tudo é válido. Se você conseguir uma vez por semana, é válido. Se você conseguir 2 vezes por semana, é válido, né? Hoje a gente tem trabalhos que mostram que se você fizer musculação e em um dia da semana você fizer todos os exercícios, você tem benefícios, tá? Ao contrário de pessoas que vão na academia todo dia e fazem cada dia da semana um exercício diferente. Então, essas questões podem ser abordadas de uma forma muito abrangente, né? Eu vou na academia todo dia, ou eu vou na academia um dia, eu faço uma sequência de exercícios para braços, para perna, para o meu tronco, e ali eu consegui atingir meu objetivo. Lembra lá, uma vez por semana fazendo isso é legal. Se você conseguir uma vez por semana se locomover a pé, né? A cada 2 dias você faz um dia a pé a sua rotina, ou de bicicleta, você também está tendo benefícios. Quando você vai ver, sem mudar muito a sua rotina, você conseguiu implementar 3 vezes por semana atividade física na sua vida, né? No final de semana, você convida seus amigos para fazer uma caminhada no parque, né, intercalada com um grupo de exercícios naquelas estações da prefeitura, né, que a gente tem por aí. Pronto, você já criou um ambiente social voltado à prática de atividade física. Então veja que a gente não se privou de sono, a gente não deixou de estudar, a gente não deixou de se locomover e a gente não deixou de interagir com os nossos amigos, né? Para boas práticas, né? Práticas de atividade física. Importante isso, né? Deu para fazer tudo, parte de socializar, tudo. Dá para fazer tudo. E aí vale qualquer coisa também, né? Não só academia, musculação, ou para o clube. Você pode fazer qualquer atividade física, não é isso? Pode dançar também, se quiser. Perfeito, dançar. Olha, eu quero ir no aniversário do meu amigo, né? E eu quero dançar. Vá lá, dance, gaste calorias, né? Gastar calorias tem uma coisa importante. Quando você queima a caloria do músculo, você ensina o músculo a interagir melhor, a sintetizar melhor açúcar, né? Então a gente sabe hoje o maior problema do diabetes na população é quando a população perde massa muscular, né? Que ela começa a ter uma deficiência de síntese, de metabolismo de insulina, né? Manter-se ativo, manter-se em contração muscular, gastar um pouco de caloria com atividade física, ajuda você nessa fase também a controlar doenças futuras, né? O ser humano vai começar a ter hipertensão, diabetes, lá por volta da quinta década de vida, né? Entre 40 e 50 anos. Só que a gente já tem hoje muitos casos, principalmente com o aumento de obesidade entre os jovens, né? Entre os adolescentes, que aumentou 4 vezes nos últimos 30 anos, a gente já tem casos de hipertensão, a gente já tem casos de pré-diabetes em pessoas extremamente jovens em fase vestibular, né? A pessoa fica mais ansiosa, ela gasta menos energia, ela também quer um prazer, ela come mais, né? E ela come mais comidas que são de alto cunho de prazer, né? Doce, fritura, né? Ricas em sal, em açúcar, em gordura, né? Aquele snackzinho que ele tem sempre do lado da mesa. Eu estou estudando e vou comendo, eu estou concentrado no estudo e vou comendo. Quando eu vou ver, eu comi pacotes de salgadinho e nem percebi, né? Então a gente consegue completar um circuito muito grande quando a gente fica atento a esses detalhes, né? E você falou bastante, então, já falou no início, mas falou agora sobre essa ansiedade, né? Antes, no período do vestibular, antes das provas. Quais exercícios que você acha bacana falar para controlar essas crises de ansiedade? Não sei, corrida, o que é melhor para fazer? Olha, Silvia, você é brilhante, né? Primeira coisa para controlar a ansiedade é você não se frustrar, tá? Então, se você alcança aquilo que você quer, você vai ser menos ansioso, né? Como é que você vai alcançar aquilo que você quer? Cumprindo uma rotina, né? As pessoas que têm mais rotina conseguem controlar melhor a ansiedade. A ansiedade é uma coisa fantástica, né? No nosso curso de pós-graduação, a gente tem uma aula só de ansiedade. Por quê? Se o sujeito pratica atividade física, ele vai ter aquela descarga hormonal do bem-estar. Isso ajuda na ansiedade. Agora, se ele praticar atividade física, tiver essa descarga do bem-estar, diminuir a ansiedade, e ele vê que ele perdeu um ciclo do dia
que não vai permitir que ele estude, a ansiedade dele volta de uma forma muito potencializada. Porque ele vai chegar no final daquele dia frustrado. E no dia seguinte ele vai ver que ele vai ter que estudar o dobro. E aí ele vai ter que começar a sacrificar algumas coisas. Esse turbilhão de coisas atrapalha muito a ansiedade, né? Haja visto que, assim, ao longo dos últimos anos também, a gente tem visto as pessoas praticarem, né, coisas boas. As pessoas no mundo praticam mais atividade física. Tá? É mais costumaço fazer atividade física. Só que, principalmente nessa idade da adolescência, as pessoas aumentaram muito o tempo de tela, né? E ver o benefício das outras pessoas, né? A alegria das outras pessoas que é mostrada numa rede social, por exemplo, acaba fazendo com que o cara se, pô, tô aqui estudando e meus amigos lá na praia, olha só, meu Deus do céu, eu não aguento mais isso aqui, passa logo. Ou seja, Nossa, a ansiedade é um turbilhão que toma conta da nossa vida e acaba fazendo com que a gente deixe de viver o momento. Se a gente não está vivendo esse momento, né, que as técnicas de mindfulness hoje vieram para falar sobre isso, se a gente não está vivendo esse momento, a gente quer viver um momento futuro, a gente acaba não aproveitando, por exemplo, aquela hora de estudo. Né? Eu estou sentado aqui, ninguém está me vendo, que vontade de pegar rapidinho essa mídia social, dar uma olhadinha, pronto, eu olhei meu amigo lá na balada, na festa, acabou para mim. Né? Ele lá vai saber o que ele está fazendo lá. Eu olhei meu ex-namorado aqui, meu Deus do céu, ele está sozinho lá, eu aqui trancado. Isso é avassalador. Né? Mais uma vez, construir uma rotina de estudo, construir uma rotina de prática de atividade física, construir uma rotina de sono e construir a sua rotina social acaba sendo fundamental dentro desses pilares para controlar a ansiedade. E a ansiedade nos estudos não ajuda em nada. Muito pelo contrário, só atrapalha. Né? Só vai fazer com que a gente fique longas horas estudando, aprendendo muito pouco. Né? Eu tive um grande professor já falecido, né? Ele faleceu em 2015, chamado Pierluigi Piade, e ele ensinava para a gente. Parte da aula dele era de física e parte da aula dele ele falava sobre inteligência, né? E ele falava o quão importante naquele momento, você estar 100% focado, inclusive com telas desligadas, né? Com lápis, caneta, né? Eu vou parafraseá-lo aqui com uma frase muito interessante, né? Se você digitar um L ou um M para o seu cérebro, é exatamente a mesma coisa. Ali você fez um clique. Agora, se você desenhar com um lápis, um L e um M, até do aspecto neuromotor, o seu cérebro sabe totalmente a diferença. Né? Então, falando da neurociência do aprendizado, por que o cérebro aprende, né? Que aí talvez entraria num outro assunto também, a gente tem fatores muito distintos da forma com que a gente estuda. Hoje, por exemplo, nos nossos alunos, eu exijo que eles me entreguem relatório da aula escrito à mão. Né? Por quê? Para que eles se esforcem a desenhar, a pintar, a tentar me explicar no papel aquilo. E eu não cobro muito eles com essa prova, coisa que no vestibular é inevitável, a gente tem que ter a prova. Né? Então, estudar fazendo resumo do livro, estudar ouvindo, escrevendo, e depois pegar alguém e tentar explicar para aquela pessoa o que você estudou, são formas fundamentais de síntese de conteúdo. Né? Você aprende muito mais quando você explica para alguém aquilo que você estudou. E acho que aí a gente consegue até controlar melhor a ansiedade, porque você está vendo que aquilo está dando certo, que seu corpo está bem, sua saúde mental está boa, seus estudos estão evoluindo, os simulados estão sendo positivos. Para que você vai ficar ansioso com aquilo? Né? Exato. Vai dar certo. Com Fácil certeza. falar. Não, mas fazer. Assim, o básico é isso, né? Se fizer a lição de casa, que é essa, tiver disciplina, exercício, claro, estudar não vai tirar disso. Mas tudo isso que você falou nesse nosso encontro é muito importante. São dicas preciosas aqui para quem acompanhou, e eu quero muito agradecer a sua participação, viu, professor? Sempre aqui. Silvia, acho que eu que agradeço. Confesso a você que, assim, eu entrei na nossa conversa falando, eu vou falar de atividade física,
mas eu não vou conseguir falar só de Não atividade dá. física. Então, hoje, É um entrou conjunto. aqui, né? Como eu falei, um profissional de saúde e um professor ao mesmo tempo, né? Com tanto zelo aos nossos queridos alunos que estão começando aí a fase da vida. Eu falaria isso, digamos, para os meus filhos, né? E falo com muito amor para os nossos alunos. E Não, foi queria maravilhoso. agradecer imensamente vocês aí, né? Mais uma vez, pelo convite e pelo carinho que eu sempre sou recebido aqui. Muito obrigada mesmo. E nós vamos ficando por aqui, lembrando que esse encontro vai ficar disponível nas nossas plataformas. Obrigada e até a próxima.